Olá, para vocês, alunos. Nós estamos na nossa segunda aula e hoje nós teremos uma conversa com o professor Jackson Sampaio, ele que é professor titular de saúde pública da UES e reitor também da universidade. Hoje nós vamos conversar com ele sobre as relações entre Estado, sociedade, poder e política. Olá, professor, tudo bom? Tudo bom, Carlos? Olá, pessoal, tudo bom? Um bom abraço nesses tempos de pandemia e, portanto, um abraço virtual. Professor, eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem abrangente. Gostaria de iniciar perguntando para o senhor o que é política e se, afinal, apenas os políticos é que fazem política. Bom, se a gente for analisar a palavra política, ela tem não só vários sentidos, várias árvores de sentido, mas ela também tem uma história. E essa história se caracteriza pelo fato de haver o fenômeno que nós chamamos de política antes da existência da própria palavra política, antes de haver um conhecimento sobre política, antes de haver agentes políticos, no sentido mais estrito, mais formal do termo. Então, você tem o fenômeno político, que é muito antigo, desde a época das cavernas, a gente tomava decisões, a gente discutia, a gente identificava problemas e tomava decisões. Por exemplo, a decisão de quem é que vai cuidar da segurança dos demais que estão dormindo na caverna, para evitar o ataque de outra tribo, ou para alertar sobre o ataque de uma fera. E também a divisão do trabalho, o que é que homem vai fazer, o que é que mulher vai fazer, se mulher é aquela que tem o filho e homem é que pode ir para a caça. Então, se nós já temos neste momento a possibilidade de discutir questões para o bem comum, a segurança e a divisão de trabalho, então nós já temos política desde sempre. Com o passar do tempo, com o surgimento da cidade, do Estado, com o surgimento da filosofia política, né, o surgimento, a política, por exemplo, era uma aplicação filosófica, como a medicina, como a retórica, daquilo que a filosofia, digamos, pura, mais teórica, fazia, que era a ética, a lógica e a estética. Então, essas filosofias práticas, entre elas a política. E já no século XVI, surge a ciência política, com Nicolau Maquiavelli. Então, você veja, entre o surgimento do fenômeno político na humanidade e o surgimento de uma ciência sobre a política, tem milhões, milhares e milhares de anos. E nesse processo de crescimento do conceito, de formalização e institucionalização do conceito, também se institucionaliza os seus agentes. Se lá naquele tempo remoto tínhamos a consciência de que todos fazíamos política, todos praticávamos política, ela vai se tornando primeiro aquilo que o Estado faz, depois, com a Revolução Francesa, aquilo que os partidos políticos fazem, e depois, com o surgimento dos planejamentos, das técnicas de gestão, dos estados centralizados, não é tanto a noção de secretarias de Estado, que surge no fim do século XIX na Inglaterra, e as organizações que surgem a partir da Revolução Soviética de 17, como toda a Revolução Francesa, não é, que vai definir um papel dos partidos, você começa a especializar a política em aquilo que os partidos fazem. Se política todos fazíamos, depois política é aquilo que o Estado faz, depois política é aquilo que os partidos políticos fazem, e, por fim, vira uma espécie de profissão, não é? Os políticos profissionais, ao qual a gente atribui a eles fazer política. Em linhas gerais, num panorama bastante rápido, não é? Você tem esses momentos principais do pensar a política, conceber os conceitos, pensar suas funções e também pensar as suas instituições, seus agentes, seus atores. Nesse momento se especializa demais. E no caso das especializações,
nós vamos ter política disso, política daquilo, enquanto que política é tudo, né? Você passa a ter política econômica, política de saúde, política de educação, começa também a superespecializar o próprio pensar a política, né? O fazer política. Professor, o senhor falou bastante sobre Estado, né, e a relação entre Estado e o fazer político. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como e quando que surgiram os primeiros estados. Essa é uma grande discussão histórica, né? Os historiadores pensam isso com teorias diferentes, a partir de perspectivas distintas, mas se pode imaginar que a ideia é que o Estado começa a surgir a partir daquela região, daquela civilização mesopotâmia, Ur, na Caldeia, né? A ideia de uma organização que toma conta. Hoje seria como se fosse um condomínio, né? Uma organização de pessoas que vão tomar conta da vida de todos. Vão, inclusive, especializar certas funções. Exemplo, a função de segurança, a questão da lógica do poder. Então, o Estado é a organização de poder que vai gerenciar a vida coletiva. Essa é uma das possíveis definições de Estado. E esse Estado, ao tomar para si esses papéis, ele também acaba, ao longo do tempo, num voo de águia, chegando até hoje, a 3 grandes dimensões. A dimensão do Estado, a dimensão da sociedade e a dimensão da família, né? Como se fossem segmentos que se organizam, inclusive, por éticas distintas. A família, pela relação de pertinência, pelas relações sanguíneas, consanguíneas, pelas relações afetivas. A sociedade, pelas relações políticas, pelas relações de organização, não é? De formas de organização, de luta por interesses, e o Estado como instituição que define o direito, né? Que define o que é da ordem do direito, o que é da ordem do dever. Então, você tem hoje em dia essas outras possibilidades de pensar a questão do Estado. Na tradição marxista, o Estado e a sociedade compõem a superestrutura de uma vida social. A infraestrutura seria a economia, as trocas, a maneira de produzir e distribuir riqueza, a maneira de trabalhar, a maneira de produzir bens, né, de colocá-las no mercado. Né? Então, você teria a economia como infraestrutura das organizações sociais e o Estado e a sociedade civil como superestrutura. Quer dizer, agora eu estaria no campo da sociedade e da cultura. Sociedade, cultura, política, organização do poder. E o outro seria a organização do dinheiro, da riqueza, né? Estaria na infraestrutura da sociedade. Professor, o senhor poderia sintetizar, né, um pouco essa discussão sobre o Estado para caracterizar o que é que definiria um Estado moderno, né? Já que o senhor fez um voo panorâmico, né, desde Ur, desde a Caldeia, o que é que caracterizaria o Estado moderno, esse Estado que a gente vive hoje? Nós teríamos também aí outra grande discussão, né, a partir das variadas teorias. Não é? Eu poderia, de algum modo, imaginar o seguinte: a primeira questão a ser pensada é a definição da economia, das estruturas econômicas que vão gerar suas superestruturas. Né? O Estado vai se organizar a partir das necessidades das lutas pelo poder, das definições de quem vai ganhar, quem é que vai ter mais poder numa determinada sociedade. E assim vai surgir aquilo que nós chamamos de Estados nacionais, aqueles que definem, a partir do século XIII, e muitos historiadores dizem que Portugal é o primeiro Estado nacional, o primeiro Estado moderno, em que você organiza um território, uma língua, uma organização de poder, não é? Um sistema de valores, uma língua, uma cultura, um território. Eu posso ter Estado só de uma etnia,
posso ter estados multiétnicos. Então, a etnia, a princípio, não parece tão importante na definição de Estado, embora sempre haja a busca de reconhecer estados como tendo essa infraestrutura, esta base nas etnias. Mas se você imaginar a ideia de uma forma organizada de poder, de uma língua mais ou menos comum, de uma etnia menos comum, dentro de um certo território que se consolida a partir de guerra, seja lá o que for, mas se consolida com o tempo, Portugal passaria a ser um bom exemplo disso, porque desde o século XIII, naquelas mesmas fronteiras, falando português com uma mesma unidade de organização do poder. Se pensa que depois essa ideia de Estado nacional, não é? Que seria equivalente à ideia de Estado moderno, Estado contemporâneo, vai migrar, vai surgir, vai evoluir, né? A França vai assumir isso. Não é? A Inglaterra, inclusive, uma vantagem, não é, de ser ilha, né, de estar numa ilha. Assim mesmo, ela nunca conseguiu fazer um Estado único dentro da ilha, né? Você tem a Grã-Bretanha, você tem o País de Gales, você tem a própria Inglaterra, você tem a Escócia, né? Então, ela não conseguiu, mesmo sendo uma ilha, não conseguiu configurar um Estado. Tem também os Estados artificiais criados pelo colonialismo, né? O imperialismo, a colonização a partir do capitalismo mercantil e o imperialismo a partir do capitalismo industrial vão criar um monte de estados, não é? Vão criar uma quantidade bastante grande de estados que seriam mais ou menos artificiais. Alguém passou uma régua no mapa e inventou o Iraque, não é? Por exemplo, ou inventou os países da África no fim do processo de decolonização africano, né, lá pelos anos 60. Né? As Américas tiveram uma decolonização mais, digamos, orgânica. Né? Não tem nenhuma régua passada aqui no nosso mapa, porque também nossas autonomias políticas aconteceram a partir do período do século, primeira metade do século XIX, não é? O Brasil é de 1822. Então, você tem os estados centrais, aqueles que vão instalando a ideia, a vanguarda da ideia do Estado moderno, do Estado nacional, do Estado moderno, e aqueles outros estados que, embora modernos, né, no sentido de contemporâneos, eles foram forjados de maneira artificial por poderes exteriores a eles. Então, você pode ter hoje, segundo essa lógica, um país que o Estado é seu centro. Mas eu posso ter um país, uma nação, que o Estado é mais ou menos periférico, né? É excêntrico. Não é? E você pode ter um Estado cujo centro está fora dele. Não é? Uma organização política que é dominada política e economicamente por outros poderes, por outros países, por empresas multinacionais. Então, hoje é bastante complicado fazer a teoria do Estado moderno por conta da sua enorme variação. E eu gostaria aqui de deixar só claro, portanto, uma questão fundamental. Eu tenho um conjunto de grandes teorias que dão conta dos estados centrais, aqueles estados da Europa, por exemplo. E precisa de formalizar e desenvolver grandes teorias para darem conta dos chamados estados periféricos, como é o caso do Brasil, né, que é um estado produto por uma descolonização. Ok, professor. Uma outra questão importante, que a gente ainda não tocou, é a questão do poder, né? E as relações entre poder e liberdade no Estado moderno, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação entre poder e liberdade nesse Estado moderno. Bom, a questão fundamental do poder, ela tem um substrato que é econômico, que é militar, quem tem o direito de cobrar imposto, quem tem um poder armado para garantir segurança, há inclusive toda uma tradição filosófica que vai discutir o problema da alienação, não é?
Por exemplo, o cidadão aliena parte de sua liberdade, parte de sua autonomia para ganhar segurança. Quer dizer, os fundamentos do Estado, seja o Estado primitivo, aquele de urna caldeia, seja o Estado moderno, seria um processo de entrega de liberdade. As pessoas, os cidadãos, os grupos sociais, entregariam parte de sua liberdade para que o Estado defendesse e ficasse com o monopólio, por exemplo, do poder repressivo, do sequestro. Então, aí há uma relação direta, não só com o fenômeno psicossocial, filosófico da alienação, como também com o problema legal. O Estado vai construindo todo um arcabouço legal para garantir os seus próprios privilégios, suas funções, e estabelece, portanto, os seus poderes. Eu tenho o direito e o poder disso, daquilo outro. Né? Então, quem é que alimenta o poder? Quem é que tem mais capacidade de se organizar politicamente para dominar o Estado, em vez de ser dominado pelo Estado? Né? Me lembro, na época da ditadura militar, que houve um debate muito interessante sobre a privatização dos portos. Os portos deveriam ser públicos, né? Mas havia uma empresa pedindo para construir um porto privado na região sul. Foi liberada a construção do porto, a empresa construiu este porto, ao final foi aprovada a lei da estatização dos portos, exceto aqueles que já tivessem sido construídos, tivessem sido investimentos privados. Ora, ficou claro que esta empresa tinha força suficiente para colocar entre os dentes o Estado brasileiro. Ela criou o seu próprio porto, depois é aprovada uma lei que diz que não se cria mais porto privado dali para diante, mas ficam reservados os direitos dos anteriores. Agora você veja um operário doente precisando da previdência social. Não é? Qual é a capacidade que esse operário doente tem de fazer o Estado ser triturado pelas suas necessidades, né? Ficar a serviço de suas necessidades. Então, essa discussão entre o poder e a liberdade, ela nasce dos fundamentos do próprio Estado. Não é? O Estado teria esta função de garantir segurança. E, para isso, as pessoas, os grupos, alienariam parte de suas autonomias, parte de sua liberdade. Né? É uma questão complicada, interessante, polêmica, que a gente poderia ter muitos outros exemplos. Recentemente, eu vi num canal de TV, no canal Curta, a história da Panair do Brasil, uma companhia de aviação que foi criada na primeira metade do século XX como um desdobramento nacional de uma companhia americana, né, a Panair, né, Air aí é de air, não é de aérea, né, em inglês, né? E aí foi criada a Panair do Brasil como uma empresa privada que virou um extraordinário, praticamente um monopólio, né? Era um monopólio da manutenção e da fabricação e da manutenção de equipamentos de avião, era monopólio das telecomunicações, era monopólio de tudo. O que é que o Estado, com o poder da ditadura militar, ainda já no iniciozinho, na época do Castelo Branco, faz? Produz uma intervenção na Panair, autoriza a criação da Varig e transfere todas as rotas da Panair da noite para o dia para a Varig. Neste caso, um grande gigante nacional não pôde enfrentar um Estado autoritário que queria este monopólio para si. Então, você tem essas situações, esses exemplos, essas sutilezas aí, e também muitas visões teóricas, né, muitas teorias e muitas experiências do que é ser Estado. Aí vem todas as questões políticas, dos direitos das pessoas, da definição de direito. Isso aí não é da ordem do Estado, né? Essa discussão do que é da ordem do dever, o que é da ordem do direito, como é que se consegue colocar na lei os chamados direitos humanos, que seria o direito de todos, os chamados direitos sociais,
que seriam aqueles específicos de certos grupos sociais em inferioridade, por exemplo, né? Os direitos políticos, quem é que pode votar, quem é que não pode, quem é que pode ser eleito, quem é que não pode. Então, essa articulação dos direitos, organizando a vida do Estado e impedindo que o Estado se torne autoritário, tem a ver com outro fenômeno aí, que é o fenômeno da democracia. Ok, professor. Eu queria, Carlos, pedir aqui uma desculpa para os alunos, é que eu sou uma pessoa presencial, eu gosto de estar junto com as pessoas, sentindo os vínculos, conversando, rodando uma sala, não é? Vendo a face de cada um, ouvindo as perguntas a cada momento, dialogando. E eu estou aqui me sentindo muito constrangido e preso neste modelo de preparar um vídeo, não é? Então, talvez eu até esteja acelerando demais, não sei. Né? Também não sei como é que eu estou me comportando. Depois a turma vai ter que me dizer que se eu conseguir ser vivo, não é? Ser vívido, ser esclarecedor, mesmo nesse novo modelo. Esse modelo de imagem e vídeo, em vez de uma presença física e de um diálogo, não é? De uma relação dialógica, de natureza dialética, não é? De natureza crítica. É um formato novo para todos nós, né, professor? É um formato novo para todos nós. Mas vamos encerrar esse nosso primeiro bloco, né? E, em seguida, a gente retorna para discutir de maneira mais específica as questões relacionadas à saúde.